Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma campanha de RPG aqui no Dados Críticos, o Exandria, Contos Críticos, né? A gente vai jogar no mundo do Critical Role. E antes da gente começar a campanha de fato, a gente resolveu fazer sessões individuais com cada um dos jogadores, para eles entrarem no personagem, pra gente jogar algumas cenas. Então vão ser sessões menores e o episódio de hoje vai ser com o Boris Piedo, o personagem do Irisson. Então a gente vai fazer uma mini sessão aqui para vocês conhecerem o personagem, ele também poder entrar no personagem. A gente vai jogar algumas cenas e na primeira sessão, de fato, a gente vai jogar com todos juntos. Então, pra gente começar, Irisson, vou pedir pra você se apresentar primeiro o jogador, né? Se apresenta aí pra galera que não te conhece. Fala galera, meu nome é Irisson Gonçalves, também sou conhecido aí na internet por Filho do Chocou, tem um canal ali na Twitch, lá com o pessoal do Discord. Já participei aqui de alguns projetos com o Teor aqui no canal e novamente tô de figurinha repetida aqui participando, já queria agradecer desde já pela participação aí, pela presença. E é isso, sei lá, acabei de fazer 29 anos, já jogo RPG há um bom tempo e é basicamente isso. Tô bem animado aí pra jogar. E vamos ver o que vai acontecer. Então, agora, Irisson, pra gente começar, antes da gente começar de fato, eu queria que você apresentasse pra galera quem é o seu personagem, quem é o Boris Piedo, né? Fala um pouco da aparência dele, da raça, classe, o que você pensou pra esse personagem, no geral, assim, do personagem, né? Uma ideia geral dele. Então, eu vou estar jogando, né, com o Boris Piedo. Esse nome aí eu escolhi porque Boris é meio que como se fosse talvez um combatente, um lutador, se fosse uma tradução. E o Piedo é de piedade, porque ele meio que tem essa coisa meio orgulhosa de ter oponentes dignos, ele honra a luta, ele gosta desse lance de lutar, briga de rua e coisa e tal, vocês vão ver talvez mais pra frente aí. Ele tem também ali exatamente os 29 anos como eu imaginei, ele é um leonino, né, a raça dele, então ele tem aquela aparência meio humano e meio leão, vocês vão ver também assim pela aparência e tudo mais. É de classe, né, eu vou estar jogando com multiclasse, então eu vou ser meio monge, meio bárbaro e meio fighter, né? Meio guerreiro. Então vai ser meio que misturado aí, mas vocês vão ver que a ideia dele é basicamente socar muito e bater muito. Ele é bem esse pugilista, lutador, né? Brawler que a gente chama. E é basicamente isso. Acho que o demais das coisas vocês vão acabar meio que vendo aí, mas ele tem essa cara meio que de sonhador e lutador ao mesmo tempo. Na primeira sessão a gente vai começar a jogar já no nível 3. Tanto, né, a gente vai fazer hoje aqui talvez umas cenas que foram de antes disso, então talvez de um período anterior, tá? Aqui do lado, debaixo do Irisson, vocês conseguem ver as estatísticas do Boris. Eu não me lembro, Irisson, se elas estão corretas ou porque a gente teve que fazer algumas mudanças nessas estatísticas ali, nos atributos, né? Para bater os requisitos da multiclasse, né? Mas se não tiver, na sessão de fato, galera, que vai ser a primeira sessão, vai estar tudo ajustadinho, tudo nos conformes, tá? Ele tá abrindo aí a ficha para vocês verem também aí, então fica tudo tranquilo. Isso. Então vamos lá, Irisson, vamos começar essa nossa sessão solo aqui, né? Solo não, né? Essa sessão de 1 para 1, pra gente entrar nesse personagem e conhecer ele um pouco, beleza? Algo mais que você queira falar antes da gente iniciar? Não, eu não sei quanto tempo vai levar, então pega água, prepara aí e vambora. Beleza, cara. Então vamos lá. Nossa sessão começa com uma memória antiga. É uma daquelas memórias que se misturam muitas vezes com imaginação. A gente não sabe ao certo o que realmente de fato a gente está lembrando e corresponde à realidade, ou que a gente preencheu ali com criações da nossa própria criatividade, com a nossa própria imaginação. Essa é uma dessas memórias marcantes e que ficam gravadas para sempre na nossa mente. A gente está num navio que está cruzando o Oceano Lucidian aí. Ele está vindo de um lugar bastante distante. E essa memória, que é tão marcante, é de você observando o seu destino final, depois de algum tempo. É de você vendo o lugar que seria para você o seu futuro lar. A gente está observando aqui, essa parte aqui, ó. Você está observando a cidade de Porto da Malha, ou Port da Malha, que também é conhecida como a Joia da Costa. Você vê aquela cidade gigantesca, com vários tipos de construções, de arquiteturas diferentes. Você vê que quanto mais nas bordas da cidade, mais as construções são quase como se fossem precárias. Algumas cabanas, algumas barracas feitas ali de uma forma até rústica,
E no meio, aquilo contrastando tudo nas partes centrais, com um grande porto, um enorme, com vários e vários navios, com construções gigantescas, algumas com tubos e espécies de chaminés. Você vê vários navios e alguns deles te chamam muita atenção, porque eles não estão flutuando na água, mas sim no ar. Eles flutuam saindo da cidade. É uma visão maravilhosa e não é à toa que ela ficou marcante para você. Você vê vapor saindo de alguma dessas chaminés ali, um vapor forte, rápido. Não é simplesmente fumaça, parece ser um vapor mesmo. E aquele cheiro forte de mar, aquele cheiro forte de desconhecido até. Do seu lado tá uma pessoa importante para você, que é a sua mãe. Como ela é? Descreve ela pra gente. A Botan, ela é também uma leonina, né? Faz sentido, porque ela é minha mãe. Ela é bem mais velha, já tem uns bons anos aí pra frente. Mas aparentemente ela tem uma aparência meio cuidada. Tirando o fato que ela tem algumas marcas e cicatrizes de algumas coisas que aconteceram no nosso passado, que influenciaram até onde a gente chegou, até esse dado momento. E, bom, ela tem um cabelo meio que pra trás, assim, penteado. Tem uma mecha meio roseada, assim. E talvez isso signifique justamente o nome dela, né? A tradução do nome dela. Vai ter muita simbologia com o nome. Botan, que seria talvez uma tradução literal ali do japonês de uma flor meio arroseada, né? Então ela tem esse nomenclatura, né, de nome devido a essa coloração de mecha que ela gosta de utilizar, que talvez foi dada de antepassado, vó, coisa do tipo. Então é esse o nome. Ela tá do seu lado ali, e ela passa a mão por cima do seu ombro, assim, também olhando aquela visão, meio maravilhada também. E ela fala pra você, né? A voz dela tem um certo peso, um pesar, né, quando ela pronuncia as palavras. E ela te diz: vai ficar tudo bem, Boris. Esse vai ser o nosso novo lar. E ela olha pra você. O que você tá sentindo nesse momento? Nessa hora meio que passa visões de coisas que eu talvez pudesse tentar esquecer, e eu tô tentando esquecer algumas coisas que aconteceram mais pro passado, mas ao mesmo tempo eu fico fantasiando, já que eu tô vendo muita coisa nova na minha vista, né? Talvez o que me aguarda mais pra frente. Talvez pessoas legais ou interessantes que eu posso conhecer, talvez estruturas e coisas que eu ainda não avistei como eu tô vendo agora, porque da onde eu venho isso não é tão comum ou normal de se ver por aí. E sei lá, talvez se eu pudesse estar fazendo alguma coisa nesse momento que ela fala alguma coisa, eu tô meio que distraído, desapercebido, eu tô meio que mexendo em uma moeda assim de ouro e contando assim as poucas que a gente tem, né? Porque provavelmente isso vai fazer falta futuramente. E eu tô meio que matutando assim algumas coisas do que eu posso fazer futuramente, assim, vendo aquele horizonte de coisas novas. Que idade você tem nessa época que você tá chegando em Porto da Mali? Com 28, talvez um ano antes, assim, do ponto atual que a gente vai entrar. Uhum, entendi. Então é pouco tempo, né? Isso que Uhum. você. Beleza. Aproximadamente, né? Um ano, assim. Aham, beleza. Então essa cena se corta, tá? E a gente passa a ver um momento no futuro. Talvez alguns meses pra frente. A gente tá agora num dia mais escuro, quase noite já, e tá chovendo. E a gente vê o Boris mancando nessa chuva, andando no meio da rua. Os lábios meio inchados, assim, machucado, um pouco de sangue na boca, assim. Você vai andando, se arrastando por essas ruas escuras e molhadas. Elas estão praticamente vazias, né? E as poucas pessoas que aparecem, assim, vindo de um beco ou de outro, elas olham pra você e meio que correm de medo, assustadas. Você faz alguma coisa? Muito provavelmente não, assim, né? Ele tá bem machucado e talvez ele fique imaginando: desgraçados, se eu pudesse, eu daria um soco em cada um de vocês. Mas ele tá muito machucado e sangrando, então ele só tá andando meio se arrastando assim pra tentar ir pra um lugar que não tenha tanta chuva, talvez. E talvez ele esteja andando a ponto de talvez desmaiar, tá? Do tanto que ele tá assim, cansado e machucado. Beleza. Você vai andando, né? Você tá meio que se direcionando ali e você percebe que você tá perto de casa. E você vai se direcionando pra lá nesse momento. E a visão que você vê te energiza, quase como se fosse um choque de adrenalina. Porque você vê sua casa. E como é que é a sua casa? Descreve ela pra gente.
Ela basicamente é os fundos de algum mercado, alguma coisa assim muito simples, e foi alguma coisa meio que como se alguém tivesse feito isso por pena ou por piedade, Uhum, e então é uma coisa meio muito que improvisada. As beleza. coisas que a gente tem materiais falando são praticamente nulas, são pedaços de madeira improvisado, são pedaços de retalhos de pano, e é bem assim, digamos que sofrido, né, a situação. Ok. A cena que você vê te energiza porque você vê algo que você não espera. Mesmo nessa chuva toda, as portas e as janelas estão abertas. E essa chuva está entrando e molhando toda a sua casa. Mesmo cansado, completamente machucado, você tem aquele choque de adrenalina e as luzes lá dentro estão apagadas, completamente apagadas. Não tem ninguém ali. O que você faz? Eu vou continuar localizando assim minha dor, né, no braço e onde que eu tô meio que sangrando, vou me arrastando. E o máximo que eu vou tentar fazer de princípio é tentar me localizar e me cobrir com alguma coisa, né, de tanto cobertura Uhum. quanto talvez um pano, alguma coisa mais seca, porque eu tô bem molhado e talvez ele fique meio mais assustador assim, molhado. Já tô meio que balbuciando, né, umas palavras assim com aquele sangue escorrendo na boca, algo como Mames, você está aí? Cara, você entra na sua casa, ela tá completamente escura, né? Tá entrando água assim, meio que molhando tudo. E você vê que naquele pouco espaço que vocês têm, tem várias coisas que estão reviradas. Principalmente os pertences que você vê que eram da sua mãe. Tem ali algumas roupas jogadas, alguns pertences mesmo, como talvez cadernos, ou pertences, escova de dente, esse tipo de coisa, tudo jogado assim, né? Coisas para higiene, tudo meio que revirado. As suas coisas, no entanto, elas estão mais ou menos no mesmo local, apesar de uma ou outra ainda estar jogada. E você vê que ali em cima da sua cama tem uma carta colocada em cima da sua cama claramente ali, no meio daquela bagunça. Eu vou tentar secar ao máximo assim as minhas mãos em algum pedaço de tecido de retalho desses aí que tiver ainda seco, né, para poder limpar a Uhum, umidade. E vou pegar a carta assim para ler, né, aquele papel. uhum. Beleza, você pega aquela carta ali e vou pedir para você ler pra gente. Eu vou te mandar no chat, pode ser? Sim, tá. Eu vou lendo mentalmente, né, aquelas palavras ali, algo como se eu estivesse tentando entender o que está acontecendo, mas quando eu vejo a primeira frase, né, escrito meu querido e amado filho, talvez fosse já a voz dele imaginando a mãe falando alguma coisa, talvez o próprio letra-punho dela, né, ele saberia. Então algo meio, meu querido e amado filho, é com muita dor e pesar que escrevo essa carta. Eu sempre fiz o possível para te manter seguro, muitas vezes deixando minha vida de lado para isso. Quero que saiba que eu te amo e eu te amo muito. Desde as primeiras vezes que você começou a se envolver em brigas, eu lhe implorei que jamais se aproximasse das arenas que seu pai costumava frequentar. Te pedi para não perguntasse mais ou ficasse querendo saber sobre, porque eu mesma não sei quase nada. E você continuou a se tornar cada vez mais independente e mais forte, ao ponto de poder se proteger sozinho, muito melhor do que eu poderia. Quanto mais você crescia, mais se parece com ele. Tenho que fazer algo. Te peço perdão, mas preciso ir. E sei que te visse pessoalmente, jamais conseguiria ter coragem de fazer o que eu estou fazendo. Não conseguiria me despedir. E por isso o que faço assim. Por isso que faço assim. Perdão, filho, perdão. Na mesma hora que eu tô lendo isso, assim, meio que mentalmente, que eu não vou. Ele não fala isso, né, ele não tem tanta força. Talvez a chuva e aquele pelo dele meio molhado se entrelace, assim, com o próprio gotejar de choro mesmo, da expressão da face dele, assim. E ele fica meio que arrependido ou amargurado por ele continuar sendo essa pessoa meio briguenta, né, ou que gosta de confusão, coisa desse tipo. Ele fica sem entender o porquê a mãe teve essa decisão repentina, assim, de sair ou partir. E a cena é praticamente ele meio que chorando, assim, tentando não molhar tanto a carta, enquanto vai escorrendo Beleza. lágrimas. Por um momento, a sua visão começa a ficar nublada daquela carta, né? Você parece. Você até imagina que é uma goteira, né? Que tá caindo ali, mas tá chovendo aqui dentro, mas é você mesmo, né? Você, tanto no seu corpo molhado quanto suas lágrimas que molham aquela carta ali. E a gente fecha essa cena também, tá? E a gente troca pra uma outra cena agora, algum tempo depois. Você tá andando dentro de uma biblioteca enorme. Na sua frente anda uma pessoa importante. Essa é a biblioteca, né, o arquivo da ordem da Cobalt Soul, a alma Cobalto aí. Na sua frente tem essa figura que é importante para você, a mestra Farrell. Como é que ela é? Descreve pra gente.
Bom, a mestra Farel, ela é talvez uma sacerdotisa, uma sábia ou algo assim do tipo. Eu não sei muito bem o que ela faz ou como ela trabalha ali dentro, mas eu sei que ela é uma pessoa importante. Algumas pessoas que passam por ela prestam um certo tipo de reverência, tipo uma continência, assim, por patente. Mas no geral, a mestra Farel, ela é uma humana, ela é bem alta, uns cabelos meio louros, usa uma tiara e as vestes dela são muito marcantes, porque tem aquele tom de um azul que é bem representativo da Cobalt Soul. Então tem aquele tom meio de cobalto mesmo, assim, das vestes, como se fosse panos bem trabalhados e entrelaçados. E vez ou outra ela tá segurando alguma coisa. Talvez um caderno de anotação, talvez às vezes ela anda com um cajado, ou até mesmo algum equipamento de batalha, algo assim. E de certo modo ela meio que me dá um motivo assim a mais de viver. Talvez ou uma atração física que eu tenho por ela, ou um certo tipo de atração de curiosidade, de mistério. Ela tem um ar meio diferente que eu não sei explicar o porquê, mas ela me atrai muito. Ela tem mais ou menos que idade, assim, você sabe? Sim, mais ou menos assim uns 40, 50 anos. Beleza. Ela tá andando um pouco na sua frente e ela tá. Esse lugar é meio que uma penumbra, né? Tem várias prateleiras que elas até muitas vezes impedem que o sol ilumine completamente todos os locais. Então fica naquele clima um pouco mais escuro. O cheiro forte de pergaminhos, de livros, de tinta, né? Aquele cheiro característico do arquivo. E ela tá falando com você num tom baixo, para não atrapalhar, mas tá falando num tom ríspido ao mesmo tempo, rígido, né? Como geralmente ela faz quando tá dando um sermão ou repreendendo. Ela fala: seus últimos relatórios foram muito vagos, Boris. Eu já lhe disse que você precisa ser um pouco mais atento e pensar não só com os seus punhos, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Use sua inteligência. Ela suspira, né? Ela olha pra trás assim pra você. Ela tava andando um pouco na frente, você seguindo ela. Ela fala: eu te cobro tanto, é por saber que você é capaz. E você também sabe disso. Você só precisa acreditar em você, talvez, como... E ela deixa a frase morrer, nem termina. Eu vou cortar ela meio que, sim, mestra. E eu faço meio que um cumprimento assim, como se fosse uma reverência também. Uhum. Mas eu tô bem cabisbaixo, assim, como se eu tivesse errado na situação. Ela olha assim, levanta a cabeça. Agora ela chega mais próximo assim, falando de outro assunto. Eu ouvi alguns boatos que podem te ajudar na sua investigação pessoal. Eu não sei se está relacionado, mas pode ser uma provável pista, eu não sei ao certo. É sobre aquela facção que anda por aqui na cidade, o Jardim do Deserto, como eles têm chamado por aí. O nome parece ser sugestivo para você, não é? Talvez eu saiba alguma coisa, mas o que exatamente a senhora ficou sabendo? Então, ela olha para um lado assim. Eu ouvi dizer que eles possivelmente tivessem interesse em um determinado edifício na parte norte, ali próximo na parte comercial, no beco da miçanga. Eu vou te passar o endereço. E ela pega assim um pedaço de papel, né, no meio do tanto de caderno que ela tá usando, segurando ali, e te passa esse pedaço de papel. Tá aqui. Mas isso é por fora, não tem nada a ver com as investigações aqui da ordem. Isso é apenas uma pista que meus ouvidos atentos... Bem, um passarinho me contou e eu tô te passando porque talvez você tenha a ver com sua investigação pessoal. Sim, mestra. Ele pega o papel, dobra bem pequeno, assim, tipo, até ficar mais ou menos o tamanho de um quadrado, um origami pequeno. E ele coloca entre as faixas que ele tem meio que enroladas assim nos punhos, né? Pra ficar, tipo, como se fosse um guardado. Aí ela, de repente, se recompõe assim, né? Novamente naquela postura mais austera, assim. Bem, eu tenho muita coisa pra fazer, o seu relatório já foi passado, então eu vou te pedir pra ir cuidar das suas coisas e depois a gente se vê. E ela vira, e sem dar tchau, sem nada, ela começa a andar e vira Eu dou aquele cumprimento de novo. Sim, mestra. É isso, você tá dentro do arquivo aí, ela te passou o endereço, você deu uma olhada por alto, você sabe mais ou menos a região ali onde fica. O que você quer fazer? Eu novamente olho assim o papel só pra poder ver certinho, né, o endereço. Já sei mais ou menos onde que é a região, porque eu conheço ali o básico da cidade. Eu penso algo meio... Que merda, toda vez que tô na presença dela, só consigo falar sim, mestra, Parece um idiota. Eu tenho que melhorar isso. Ele guarda de novo o papel nos punhos e sai em direção desse local aí. Você vai agora mesmo, né? Tá assim de Beleza. dia, né, mais ou menos. Cara, agora é mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde,
Tá? Aquele finalzinho de tarde ainda tá claro. Perfeito, eu vou meio que pra lá mesmo, assim. Beleza. Então você vai se direcionando pro local. Você passa pela parte central da cidade. Tem o caminho Prisma, né? Que é um caminho que conecta as partes importantes da cidade, assim. E ele é todo... É como se fosse uma rua central, mas as coisas que compõem, né? As pedras que compõem o local são pedras, algumas preciosas, outras coloridas. A própria cidade, ela busca ser uma cidade completamente colorida, né? Você vê que as pessoas colocam cores e enfeitam tudo. Então esse caminho Prisma, ele é chamado exatamente por isso, né? Por ter várias cores ostentadas ali, tanto nas pedras que compõem o chão, mas também nas construções ao redor. Você vai passando por ele, vários mercadores. Você sabe que a cidade de Porto da Malha é a maior cidade aí da Menagerie Coast, né? Que é a Costa das Feras, essa parte mais ao sudoeste aí de Wildemount, né? Que é esse continente aí ao leste de Exandria, né? E essa cidade é completamente famosa exatamente por ser um ponto comercial. E essa região para a qual a casa está é uma região também comercial, mas não tão central assim. Não é o centro comercial completo, não. É mais como se fosse uma região de um comércio paralelo, se é possível dizer assim. Você vai, então, indo por becos, né? Você passou a conhecer mais a cidade depois que você, inclusive, começou a entrar, enveredar nesses becos em busca de brigas mesmo, né? Aquelas brigas que o pessoal clandestinamente valendo dinheiro, fazendo apostas, né? Isso. E você vê um edifício, você chega até esse edifício. É um edifício parcialmente feito de concreto e de madeira, mas o aspecto dele, a aparência dele parece ser meio que de abandonado. As janelas, algumas estão pregadas com madeiras, ripas de madeiras. A porta mesmo, assim, tá completamente suja, sabe? É um concreto meio sujo. Típico dessa região da cidade, parece que não é bem cuidado, não liga muito pra isso. As plantas, os jardins que ficariam na frente, assim, estão completamente mortos e não cuidados, sabe? E fica num beco bem, assim, bem vazio. Aí tá no finalzinho da tarde, né? Você levou uns 30 minutos pra andar na cidade chegando até aí. Você tentou ir furtivamente ou você tentou ir de forma normal mesmo? Como é que você fez? Acho que nem um pouco dos dois, porque, tipo assim, eu não vou tão apressado, mas eu também não vou com cuidado, não. Tipo, eu vou meio que só cauteloso, mas meio que olhando, assim, pra um lado, pro outro, mas analisando mais a estrutura mesmo em si do endereço. Beleza. Você percebe também, né, que esse edifício onde você tá nesse momento, não é um beco principal, assim, não é uma rua principal. É como se fosse um labirinto de becos. Porque nessa parte, dos dois lados desse edifício, por exemplo, tem mini becos assim, né? Às vezes as casas quase se encostam umas nas outras. Becos que não dariam para passar, talvez uma criatura muito pequena. Outras vezes, elas realmente chegam a se encostar uma nas outras. Não é incomum você ver edifícios tombando e encostando nos outros também. Mas parece estar abandonado e esse beco é completamente vazio. O que você quer fazer, cara? Bom, a primeira coisa, quando eu vejo um lugar meio esquisito, meio abandonado assim, ele dá uma cheirada no ar. Bem familiar. Abandonado, esquecido. Bom, acho que é aqui mesmo. Eu vou andar na frente e se tiver alguma porta, alguma coisa assim, janela, eu vou ou abrir ou pelo menos bisbilhotar. Beleza. A porta parece estar fechada. É uma porta de madeira grossa, assim, tá encostada. Tem uma espécie de escadinha, né, de uns 2 degraus só até chegar na porta. E do lado, assim, a altura da vista mesmo, talvez dando um pulinho, tem uma janela, só que ela tá quebrada, os vidros completamente quebrados e as madeiras estão tampando a visão, né? É como se tivessem colocado madeira para fechar a janela para ninguém entrar ou sair, mas tem alguns buracos na janela que dá para ver lá dentro completamente escuro, né? Pelo menos não tem iluminação, não tem nada do tipo. Eu vou tentar dar um jeito de abrir. Vou ver qual dos dois tá mais fácil de ceder. Talvez ou a porta ou essas madeiras aí pregadas na janela. Beleza. Você vai tentar qual primeiro? Eu imagino que talvez seja mais fácil de eu dar um soco num pedaço de madeira de ripa ali da janela. Beleza. Do que na própria porta que é inteiriça, assim, né, maciça. Beleza. Você vai fazer isso? Dar um soco na janela, é isso? Isso. Beleza, cara. Rola um teste de... Rola um ataque seu aí, desarmado, né? Vamos ver. Primeira rolagem aí. Unarmed Strike aí. Pode rolar ataque e o dano depois. 22, acerta, claramente. Beleza.
Cara, 4 de dano é o suficiente pra quebrar essa ripa completamente. Você bate assim. Como é que é o soco? Descreve aí o soco do Esse Boris. daí, como não tô tentando nem um pouco ser furtivo e eu vejo que tá bem vazio e eu sou acostumado a fazer isso, eu só dou aquele beijo no punho e dou pá, aquele socão retão assim mesmo com a mão Beleza. direita. Cara, a ripa ela cede, quebra pra dentro, né? Levando vários pedaços de madeira pra fora, faz barulho. Mas aparentemente não tem ninguém lá dentro, porque você dá uma olhada lá dentro, tá escuro, né? Você tem visão no escuro, né? Tenho visão no escuro. Então você vê meio em tons de cinzas, uma sala vazia, meio abandonada. E lá no fundo, assim, tem uma abertura que seria uma sala principal, talvez, uma porta que também é aberta, tá? Também tá escuro. E do lado de fora ninguém parece ter ouvido, ou se ouviu, ninguém apareceu. Tá vazio Beleza. também. Eu não tô me preocupando lá de fora. E pergunta, o lugar que eu bati, eu consigo entrar e passar? Cara, dá. Ele abriu o suficiente pra você puxar as outras assim, né? Agora você consegue segurar e puxar com força, dá pra tirar claramente e passar depois. Beleza, eu não vou tirar normal, eu vou tirar com as garras. Dessa vez, como eu dei o socão e aí você deu uma parte, o que sobrar eu vou meio que dar umas arranhadas pra meio que cortar mesmo assim, talvez, ou talvez ceder um pouco mais a madeira. Então eu dou umas garradas assim até conseguir ter uma abertura pra poder passar o meu corpo pra poder entrar. Beleza. Você consegue então tirar, né? E consegue passar e se jogar lá dentro, né? Tá tudo meio empoeirado, mas você vê, por sua percepção passiva, assim, algumas pegadas no chão, claramente, assim, recentes, claramente, e elas estão indo mais ou menos na mesma direção que você, como se elas estivessem vindo de dentro para a janela. Então tem uma porta na sua esquerda que leva para onde daria talvez aquela porta principal. Então imagina que é um cômodo lateral. Né? Então entre a porta que você estava e essa janela onde você está são cômodos diferentes. Então, à sua esquerda, tem uma porta aberta para onde essas pegadas estão indo e que parecem levar à parte principal do local. Parece que as pegadas elas são de tamanho humanoide, assim, né? Um humanoide grande, talvez um elfo, um humano, um tiferino, né? Que está vindo de dentro para fora na janela. Mas beleza. silêncio. Eu vou literalmente falar, assim, meio desprudente mesmo, eu olho para o máximo das coisas assim ao meu redor, né? Eu paro ali depois que eu entrei dentro e eu vou falar algo meio baixo, tipo: oi, alguém por aí? Algum corajoso? Sua voz ecoa, né? Nessa sala que tem alguns móveis empoeirados, cadeiras quebradas jogadas no chão, entulho, rachaduras você vê nas paredes. Mas é isso, uma sala vazia e uma porta na esquerda. Beleza. Como tá ainda as coisas meio com um tom de penumbra e tudo mais, eu ainda vou continuar meio que apagado assim, né? Mas eu vou... Como eu ainda consigo ver o rastro e a direção, eu vou seguir agora esse rastro aí. Beleza. Você vai seguindo, você entra na porta à sua esquerda, você vê uma sala como se fosse um hall, uma sala um pouco maior. Tem um corredor que leva para o fundo, né? Tem uma sala também à direita, né? À esquerda, lá do outro lado. E no meio desse hall tem uma escada como se fosse em espiral, mas ela tem uma escada que sobe para um andar superior e outra que desce. E essas pegadas elas parecem estar indicando para essa escada que desce. Você lembra que o edifício ele era levantado um pouquinho, os 2 degraus um pouco acima? Então talvez você imagina que realmente isso seja porque existe algo abaixo, né? Um subsolo. Beleza. Eu consigo imaginar que o segundo andar seria tipo o último andar dessa construção? Sim, olhando pela altura do edifício do lado de fora, sim. Beleza. Como as pegadas me chamam mais atenção e talvez ele é movido ao mistério sempre, provavelmente ele iria já direto assim, descendo, sem despreocupado mesmo, seguindo as pegadas, sem medo assim. Beleza. Você desce então, são degraus de madeira, né? Começam a rangir quando você pisa. Você vai descendo ali. Você desce um lance de escadas e você vê um corredor que vira para a direita. Você anda um pouco nesse corredor e tem outra escada descendo. Ou seja, você percebe claramente que esse lugar embaixo é muito maior ou muito mais profundo do que você esperava no primeiro momento. Porque é um outro lance de degraus mais profundamente ainda. E você parece ouvir... Parece vozes abafadas, muito abafadas. Então eu, ouvindo mais ou menos a direção disso, eu consigo saber, né, exatamente a direção? Parece estar vindo de baixo. Do piso que eu tô? Isso. Beleza. Então eu vou continuar andando
pra procurar alguma coisa que dê pra eu descer. Se eu não encontrar, aí eu vou tentar abrir alguma porta, algum caminho que seja Beleza. pra baixo, coisa do tipo. Até então você não viu nenhuma porta. Você continuou seguindo, você desce o segundo lance de escadas e agora você vê um corredor enorme, enorme, com várias portas na esquerda, na direita, na esquerda, na direita, na esquerda, na direita. E lá no fundo, uma porta, só que essa é a única que está aberta, lá no fundo do corredor. Esse corredor deve ter uns 18 metros de comprimento, assim, é um corredor bem longo. E nessa porta que está aberta, lá no fundo, você vê que naquela escuridão, aí já tá bem escuro mesmo, tá? Você tá vendo tudo em tons de cinza. Você vê alguma coisa brilhando, um brilho meio azulado, assim. E os barulhos de voz estão vindo dessa primeira porta na sua direita, quando você desceu a escada. Então, a primeira porta direita, um barulho de voz abafado. E lá na frente, na câmara escura, você vê um brilho bruxuleante, meio azulado. O que você quer fazer? Esse brilho, ele tá, tipo, no chão, na minha altura, muito alto? Você não vê diretamente o brilho. Você vê como se fosse a reflexão do brilho no chão. Ah, tipo a sombra da luz. Isso. Meio azulado. Mas não parece ser de tocha, porque não é um brilho amarelo que fica mexendo como se fosse uma tocha, um fogo. É um brilho mais lento. Lembra, às vezes, quase como se fosse a luz da lua. Perfeito. Então, eu vou primeiro nesse som que tá me incomodando, talvez. Porque meus ouvidos talvez sejam mais sensíveis a isso. E eu vou tentar ir na direção de onde que eu tô escutando esse barulho aí frequente. Tá através da porta, né? Da primeira porta direita. Você tá tentando fazer isso silenciosamente ou não? Só pra eu entender. Não, né? Você tá andando normal. Se eu ver que tem uma porta, eu vou só meter a mão e tentar abrir igual qualquer pessoa faria no capa. Beleza. Então você começa, à medida que você vai andando ali, rola um teste de percepção aí, rapidão, por favor. Tá. Já que você tá tentando ouvir ativamente. 15. Beleza. Você vai andando em direção à porta e você começa a ouvir aqueles bem abafados pela madeira. Você pega a porta e abre, e você vê o que parece ser, nesse momento, uma figura tá completamente no escuro. Mas não é um escuro comum, que você conseguiria ver em tons de cinza. É como se fosse um escuro mágico, porque é completamente preto. E você vê só a silhueta, assim, terminando de entrar nessa escuridão preta. E você consegue discernir o que a pessoa estava falando. Eram duas vozes, né? E uma tava rindo, né? E a outra fala assim... Ele veio diretamente pra cá. E de repente... Puff, um barulho gigantesco. Tudo fica preto pra você. A gente encerra a nossa primeira sessão aqui, cara. Que isso? Acabou o personagem, Boris não veio. E veio de trás, tá? Você sentiu o que parece ter sido um golpe muito forte, alguma coisa do tipo atrás, de trás de você. E você não percebeu nada. Beleza. Tá? É assim que a gente conhece o Boris, A voz era né? familiar, pelo menos, ou não? Não, não era familiar. Era uma voz feminina. Ele veio diretamente pra cá. E puf! E é isso. Okay. Vamos entender o que aconteceu ou ver a continuação disso, as consequências disso no próximo episódio, no primeiro episódio, né? Uhul. É isso então. Algum recado final que você queira deixar pra galera aí antes da gente finalizar essa sessão aqui? Mini sessão? Acompanhar aí o Dados Críticos no Twitter, no YouTube, segue também no Discord, no canal de lives e lá na live. Lembrando que é dia 5 de abril, 8 horas da noite, lá no Dados Críticos. Queria muito que todo mundo pudesse participar aí e prestigiar pelo menos o primeiro episódio aí com todo mundo junto. E novamente agradecer, foi muito engraçado, divertido. Espero que vocês gostem aí do Boris Piedo. Vou trazer talvez mais coisas aí mais pra frente dele. Mas no geral é isso, curti demais. Beleza. No dia 5 de abril, no twitch.tv/Dados Críticos, estaremos lá pra primeira sessão. Esses episódios, essas mini sessões estão sendo postados aqui no YouTube, né? Você tá vendo aí de forma editada, né? Os episódios também vão pro canal de lives, né? Que é o Lives Críticas lá no YouTube. Tem todos os links aqui na descrição, você pode clicar pra ver. Então eles vão pro YouTube antes do dia da nossa primeira sessão, tá? Então é isso, galera. Obrigado, Wilson, né? Por topar participar e por jogar essa primeira sessão. Obrigado, galera que assistiu esse episódio aqui. Deixem os seus comentários aí, porque é importante a gente ver a opinião de vocês. Críticas construtivas sempre são bacanas também. E até o dia 5 de abril pra gente começar os contos críticos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!